Amém? Abre tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu vou te dar um versículo hoje, que talvez você saiba de cor, que talvez você já leu um monte de vezes, que talvez você já ouviu esse versículo inúmeras vezes, ou ouve todos os dias, que é o versículo 8, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É só esse o versículo que nós vamos ler hoje. Amém? O título da palavra é: quem autoriza a ação de Satanás sobre a terra? Quem que autoriza? Quem que autoriza Satanás a agir sobre a terra? Para que você saiba quem que autoriza, a primeira coisa que você precisa saber é que para Satanás agir sobre a terra, ele precisa de autorização de alguém. Quando Deus o lançou sobre a terra e destruiu a primeira criação de Deus, Satanás já estava condenado. Ele estava condenado. E qual é o direito que um condenado tem? A não ser ficar preso. Mas qual é o direito de um condenado? Nenhum. Condenado não tem direito. Quem está condenado não tem direito. Ele não pode falar, ele não pode opinar, ele não pode fazer nada, ele não pode agir. E Satanás foi lançado sobre a terra, ele já estava condenado. O que destruiu a primeira criação de Deus foi o impacto dele sobre a terra. Já preguei a respeito disso aqui na igreja. Mas, porém, amados, a gente vê Satanás agindo sobre a terra. Se Deus não permitiu, quem permitiu? Porque Satanás, ele não pode fazer coisa alguma sobre a terra contra quem quer que seja, se alguém não autorizá-lo para isso. Aí você pergunta assim: pastor, como que eu sei disso? Lá em Gênesis, você não precisa abrir, no capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. No 26, ali diz que Deus fez uma reunião com Ele mesmo. E Ele disse assim, né? Vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Esse era só o projeto. Na reunião eles estavam discutindo sobre isso, né? Ele discutindo com ele mesmo a respeito do projeto do homem. E depois que ele terminou de falar que o homem teria a imagem, seria a imagem e semelhança dele, ele diz assim: e dominai. Ou seja, no projeto de Deus nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e nós vamos entregar para o homem o domínio sobre a terra. O domínio nós vamos entregar nas mãos do homem sobre a terra. Esse era o projeto. No verso 27, fala que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E no verso 28, vai falar que Deus os abençoou e disse para ele: frutificai, sede fecundos, e uma das bênçãos é: dominai sobre a terra. Ou seja, Deus pegou o domínio da terra e colocou nas mãos de quem?
nas mãos do homem. Amém? Colocou nas mãos do homem. E nesse texto nós começamos a ler o seguinte. Sede o quê? Sóbrios. Se você for procurar na internet ou procurar num dicionário o significado da palavra sóbrio, você vai, dentre os significados, você vai encontrar que ser sóbrio é aquele que não se encontra sob o efeito de álcool. E aqui nesse texto, meu amado, o que Pedro está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, assim, não seja, quando ele fala não seja sóbrio, ele está dizendo assim para mim e para você, não seja encontrado seduzido pelo desejo de julgar, de ser, de fazer e de possuir aquilo que Deus proibiu ou ainda não te deu. Entende? O que Pedro está dizendo quando ele fala sede sóbrio não seja encontrado seduzido pelo desejo de julgar, de ser, fazer ou possuir aquilo que Deus proibiu ou não te deu ainda. Não seja encontrado. Como a Aline falou aqui, Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui? O que garante a presença de Deus aqui? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando tem duas pessoas congregadas, reunidas no nome dele, ali ele está deles. Amém? Então Deus está aqui. Deus está aqui neste lugar. E isso é maravilhoso. Isso é motivo para você se alegrar e glorificar. É motivo, meu amado. Só que o Deus que está aqui, ele está olhando para você, não quer encontrar você seduzido pelo desejo de julgar, de ser, fazer ou de possuir aquilo que ele ainda não te deu ou que ele proibiu. E aí Pedro continua dizendo, sede sóbrios, aí ele diz assim, e vigiai, não é isso? Vigiai. E aí, meu amado, todas as vezes que a gente vê essa palavra na Bíblia, a maioria das pessoas acha que é ficar observando o que está acontecendo ao redor. Algumas vai até além, começa a bisbilhotar a vida do outro. E não é disso que Pedro está falando. Pedro está falando o seguinte, que você tem que vigiar, e vigiar aqui é ficar atento ao que está acontecendo com você e não com os outros. Você tem que ficar atento ao que está acontecendo com você. Você veio num culto, você está diante de Deus porque você concorda comigo que Deus está aqui. E Deus está olhando para você, não quer encontrar você seduzido pelo desejo, mas Ele quer olhar para você e encontrar você o que? Vigiando, de olho naquilo que está acontecendo contigo. Você olhando no que está acontecendo no teu coração, para que se você perceber que o teu coração está se distanciando da palavra, está se distanciando da presença dEle, você fazer alguma coisa para isso, para evitar isso. Amém? Então ele diz, sede sóbrios, vigiai. Aí continua dizendo, porque o diabo o quê? Vosso adversário. O que Pedro está querendo dizer aqui? Nada além de que o diabo é o teu inimigo. Então a primeira coisa que eu quero te dar dentro desse texto aqui é o seguinte: se o diabo é o teu inimigo, você não tem que vigiar o outro. Porque não é ele que é o teu inimigo. Quem é teu inimigo é Satanás. Aí a Bíblia continua dizendo aqui, Pedro continua dizendo o seguinte: vosso adversário fala, anda o quê? O que está escrito? Ao derredor. O que Pedro está dizendo com anda ao derredor? Ele está dizendo,
que o diabo, o teu adversário, o teu inimigo, ele está tão perto, mas tão perto de você, que ele é capaz de perceber os detalhes mais íntimos do teu comportamento. Pastor, nós acabamos de falar que Deus está aqui. Sim, Deus está aqui. Mas a palavra dele está dizendo aqui que Satanás, ele anda ao derredor. Derredor não é ficar só dando volta, não. Derredor é estar tão perto, mas tão perto, que ele consegue perceber os detalhes mais íntimos do teu comportamento. Então, mexida na cabeça, um olhar, você não vira a cabeça, mas o teu olho vai. Satanás está de olho. E aí ele continua dizendo, bramando como um leão. Bramando, se você vai no dicionário, bramando é o mesmo que rugir. Num sentido figurado, é o mesmo que gritar, retumbar, berrar. Quero que você entenda algo. Tudo isso, bramando, o que Pedro está chamando a nossa atenção, é para um som que é feito com a boca. Bramando como um leão. Então vigiai, o diabo, o teu adversário, anda ao derredor, ele está tão perto que ele percebe os detalhes mais íntimos do teu comportamento. Cuidado com o que está saindo da boca dele. Espera aí, você ainda não viu nada. Como leão. O que Pedro está dizendo como leão? Por que ele falou bramando como leão, rugindo como leão? Por que ele disse isso? Como leão. Ele está dizendo assim, olha, bramando, rugindo como leão. O que ele está querendo dizer é, parecendo que tem autoridade. Parecendo alguém que está numa posição de autoridade. E ainda, parecendo alguém que tem mais autoridade do que você. Que ele poderia ter colocado só bramando. Ele colocou bramando como um, poderia ser com outro animal. Mas por que ele colocou o leão? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Nós já vamos chegar lá. Como leão. E aí, termina desse jeito. Buscando alguém a quem possa tragar. Você já ouviu alguém pregar a respeito disso, dizendo assim, o que é alguém a quem possa tragar? Buscando alguém a quem possa o quê? Seja devorar, destruir. Não é isso? Mas isso é só o que vem depois. O que vem antes eu nunca vi ninguém pregar. O que vem antes é o seguinte, olha só. Buscando antes de destruir, porque é intuito de Satanás destruir. Mas antes de destruir, o que ele quer? Buscando alguém que possa autorizá-lo a agir sobre a terra. Ele busca alguém para tragar. O desejo dele realmente é destruir, mas antes de destruir, o que ele quer fazer? Ele quer usar esse alguém para autorizá-lo a agir sobre a terra. Por quê, amado? Porque se Satanás não pode agir sobre a terra, ou não pode fazer coisa alguma sobre a terra, sem ter
sem ser autorizado por alguém, então preste atenção. Tudo, por que ele fica ao derredor? Por que ele fica atento? Porque tudo que você faz fora da palavra, no que você diz fora da palavra, tudo que você pensa fora da palavra, tudo que você sente fora da palavra, autoriza ele a agir sobre a terra. Tudo que você faz fora da palavra, fora da direção, autoriza Satanás a agir sobre a terra. Como eu te disse aqui, domingo eu falei sobre o homem natural e o homem espiritual. Agora eu pergunto para você, depois da gente ter visto esse texto aqui, quem Satanás está buscando para tragar? O homem natural ou o homem espiritual? O homem natural. O homem natural. Ele está procurando o homem natural. Só que nós precisamos entender algo aqui nesse texto. É que Satanás, ele não pode. Ele não dá conta e ele não consegue tragar o homem espiritual. Ele não consegue fazer nada contra quem é espiritual. E espiritual não é quem levanta a mão para o céu na hora do louvor. Não é quem treme na hora da oração. Não é quem grita. Não é quem dá glória a Deus mais alto na hora da palavra. O homem espiritual, querido, não é quem chora na hora do louvor. O homem espiritual, meu amado, é aquele que todos os dias toma a sua cruz e segue Jesus fazendo a vontade dele. O homem espiritual é aquele que abre mão da sua própria vontade para viver a vontade de Jesus. O homem espiritual não está preocupado com a sua reputação. O homem espiritual não está preocupado com a sua vontade. O homem espiritual não está preocupado com os desejos do seu coração. O homem espiritual não está preocupado com o que as pessoas estão pensando dele. Não, o homem espiritual só tem uma preocupação: agradar o coração do Pai. O homem espiritual, quando sai de casa e vem para a igreja, ele está passando por um monte de necessidade, mas ele não sai de casa para chegar aqui e ficar choramingando nos ouvidos de Deus, dizendo que está passando por necessidade. O homem espiritual, querido, ele não sai de casa porque está sendo perseguido no trabalho. Ele não sai de casa com a intenção de chegar aqui e ficar enchendo o ouvido do Senhor, dizendo: Senhor, faz alguma coisa, porque eu estou sendo perseguido. Não! O homem espiritual sai de casa independente dos problemas, das necessidades que tem. Ele chega aqui porque ele quer adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele sai de casa e quando ele chega aqui, querido, independente de quem está pregando, de quem está tocando, da música que toca, independente se está gelado, se está quente, ele se coloca na presença de Deus e ele começa a adorar ao Senhor. Por quê? Porque Deus é Deus e ele sabe que os seus problemas não diminuem o Deus na vida dele. Satanás não pode tocar no homem espiritual. Ele não consegue tocar. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é gerado no Senhor, aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Esse é o homem espiritual, aquele que está em Deus, o maligno não toca. O maligno não pode tocar nele. E ele não toca, querido. E outra coisa que Satanás sabe a respeito do homem espiritual é que o homem espiritual de maneira alguma irá lhe dar a autorização para agir sobre a terra. O homem espiritual não dá. Não dá. Aí, querido, vem a pergunta: por que ele está aqui bramando como um leão? Porque ele sabe que não pode tocar na vida do homem espiritual. Então, se ele sabe disso, o que ele faz? Ele começa a rugir como um leão, ele se disfarça de espiritual. Ele se disfarça de espiritual e começa a falar como alguém que tem autoridade.
Quantas coisas a gente ouve hoje em dia? Pastores, líderes, igrejas, pessoas ocupando os altares, falando a respeito de Deus, mas elas são apenas pessoas que parecem ter autoridade, são disfarçados. E na Bíblia a gente encontra, eu quero citar para você duas passagens na Bíblia que mostram isso. Lá no Éden, no capítulo 3, no verso 1, você pode anotar e depois você lê. Vai ver assim, Eva estava lá no Éden, de repente a serpente chega para ela e começa assim: não é assim que disse o Senhor? Não é assim que disse o Senhor? De nenhuma árvore do jardim podereis comer. Aí Eva pega e fala assim para ela assim: não, de todas as árvores podemos comer, nós só não podemos comer da árvore que está onde? No meio do jardim. Então, presta bem atenção. Satanás começa a conversar com ela como quem tem autoridade, como quem sabe do que Deus falou, como quem sabe, como quem ouve Deus, como quem tinha ouvido o Senhor falar. Mas pastor, como que ele sabia mais ou menos o que Deus falou? Porque ele está ao redor. E ele está tão perto que ele percebe os detalhes mais íntimos. E ele estava olhando para Eva, e ele percebeu em Eva o quê? Que ela estava seduzida pelo fruto que Deus havia proibido eles de comer. Então ele começa a conversar com ela. Porque Satanás não começa a conversar com você, querido, chamando você de trouxa, não. Satanás não começa conversando com você falando que você é feio, falando que você é burro. Satanás não começa conversando com você te menosprezando, não. Satanás começa conversando com você, elogiando, usando as coisas que ele sabe que Deus falou contigo. Mas como que ele sabe, pastor? Porque ele está ao redor. Porque ele está perto. Porque ele está perto. Mas pastor, aqui dentro da igreja, ele está perto. Ele está perto. Você vai voltar para a tua casa. E lá na tua casa, ele vai continuar perto. Se você for homem espiritual, ele não pode tocar na tua vida. Aqui dentro a mesma coisa, na rua a mesma coisa, em casa a mesma coisa, onde você estiver, a mesma coisa. Ele não pode tocar na tua vida. Mas entenda, ele sempre vai ter um enviado do inferno disfarçado de homem espiritual perto de você. Agora, pasme, a maioria das pessoas que estão perto de você, na maioria das vezes, só parece espiritual. Não estou te acusando de nada não, tá? Eu só quero que você pegue a Bíblia, traga para você que você vai encontrar isso. Vigia, mas vigia o que está acontecendo com você, não o que está acontecendo com os outros. Aí surge mais perguntas sobre por que Satanás se disfarça de espiritual. Pelo seguinte, porque mesmo disfarçado de espiritual, ele sabe que não pode tocar, mas ele consegue chegar bem perto e fica ao redor para sondar todos os detalhes do teu comportamento. Ele fica sondando, olhando. Talvez você não diz uma palavra, mas o teu comportamento. Talvez você já viu na internet. Você está vendo numa rede social e tem lá uma propaganda de camisa ou de tênis. Aí você se interessa por aquilo ali, aí você vai lá e clica e olha a propaganda. Você só viu aquele, mas depois disso, meu irmão, vem um monte. É assim que Satanás age.
do mesmo jeito. E é por isso que Pedro, ele nos manda vigiar, nos manda ficar atento com o que está acontecendo conosco, não com os outros. Porque se você começar a dar mais atenção ao comportamento dos outros do que com o seu comportamento, você está se transformando, sendo transformado num homem natural. Você está virando, se tornando um alvo de Satanás. Fácil. Mas pastor, como que eu sei, pastor, que eu estou dando mais importância ao comportamento ou dando mais atenção ao comportamento dos outros do que com o meu? Muito fácil. Quem dá mais atenção ao comportamento dos outros, primeira coisa que faz, julga. Eu não faço isso, faz sim. Julga o que, pastor? Tudo. Tudo. Julga tudo. E a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, que nós não devemos julgar. Não julgueis e não sereis julgados. Mas quando a gente começa a se comportar, ou se preocupar mais com o comportamento dos outros, a gente julga. A gente julga. Porque quantas vezes eu subi aqui para pregar e as pessoas julgaram que eu estava mandando indireta para elas? Quantas vezes a gente está conversando, ou eu falo alguma coisa e a pessoa sai chateada falando que não vai voltar mais na igreja porque eu falei delas? Meu amado, e eu ouço tanta gente, tantas pessoas, agora imagina o tanto de problema que eu ouço. Aí eu chego aqui e coloco um exemplo, por que eu estou falando dele? O problema está com quem? Comigo, com o Senhor, com Satanás ou com ela, que já ouviu e julgou. Ela julgou. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quantas pessoas passou por você, talvez nessa semana, que você conhece e não te cumprimentou. E a primeira coisa que veio, ó, não está ligando para você. Vem na cabeça o quê? Quem de redor, soprando, fala, julga essa situação. Não falou com você porque está brigado com você, porque está bravo com você. As coisas não acontecem como ela quer, ela já arruma um culpado. Porque está julgando. Quando você dá mais atenção ao comportamento dos outros do que ao teu comportamento, outra coisa que você deseja no teu coração é ser. Ser. Você deseja ser ou não ser o que o outro é. Menos aquilo que Deus quer que você seja. Menos aquilo que Deus quer que você seja. E aí você ainda diz que você dá ouvido para a palavra, não a palavra. Quantas palavras veio falando para você? Quantas palavras veio de direção para você e você jogou fora? Você age de acordo com o que você pensa, com o que você age, com o que você quer. Não é de acordo com a direção que Deus deu. Porque você acha o quê, querido? Você está ouvindo essa palavra aqui para achar bonito? Não. Está ouvindo essa palavra aqui para... Nossa, que profundo isso. Não, não é para isso. Você está ouvindo essa palavra aqui para que essa palavra produza em seu caráter de Cristo. Para que produza em você a vida de Jesus. Para que desperte você a viver uma vida santa, reta. Que desperte você a ser um homem espiritual, não um homem natural. Um homem natural que quer se matar só porque não tem, na casa dele tem bife, tem arroz, tem feijão, tem ovo, tem churrasco, podia fazer, mas não tem a pizza que ele gostaria de comer naquele dia. Não, estou passando por dificuldade, só porque não tem o que ele quer.
E a vontade de Deus é que ele glorifique o nome dele, independente se ele não tiver nada, é para glorificar o nome dele. Em tudo dai graça, em tudo dai graça. Mas não é isso, querido. Olha para você, não é isso que nós fazemos. Não é isso. A gente fica mais preocupado com o comportamento dos outros quando a gente deseja fazer o mesmo que o outro. Não para glorificar a Deus, mas porque se julga melhor. Acha melhor. Quando a gente dá mais atenção ao comportamento dos outros, a gente também é movido pela inveja. E a gente deseja tudo o que o outro possui. A gente quer possuir. A gente quer amigo. A gente quer a atenção das pessoas. A gente quer a honra. A gente quer os bens. A igreja de hoje, querido, está natural. As pessoas estão achando normais isso. Aí estão achando normais. E ainda ficam reclamando quando a gente vê pessoas abandonando a fé. E dizendo, não, o amor de Deus não é assim que funciona. Funciona desse jeito aqui e começa a brigar com todo mundo. Mas por que está assim? Porque teve uma geração que foi levantada que acha tudo normal. E nós estamos entrando numa outra época, num outro momento da igreja, em que Deus está despertando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, querido. E é assim, é apertado, é no cadinho de Deus mesmo, é no fogo. Porque quem não aguentar, pula fora. É igual o filme lá, quem não aguentar, pede para sair. Porque Deus não quer gente crente frouxa, não. Crente frouxo. Deus quer gente determinado. Mas Deus quer gente determinado, querido, não é para ficar dando o dedo para os outros. Deus quer gente determinada a viver o que Deus tem para ele. A gente vê Paulo falando para Timóteo, lá no 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, falando assim para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. Foge. E nós vemos uma geração de crentes fugindo das paixões da mocidade. Não. Nós vemos uma geração de crentes fugindo ao encontro dessas paixões e abraçando essas paixões. E ainda usando a palavra de Deus para poder justificar, para dizer que é de Deus. Meu amado, eu apoio tudo quanto é busca de ser cheio com o Espírito Santo. Especialmente aqui dentro da geração eleita, é o que eu mais quero. Que Deus derrame, que Deus traga um avivamento aqui dentro, que Deus batize com o Espírito Santo, que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, que elas falem novas línguas, as crianças sendo cheias do Espírito Santo, é o que eu mais desejo. Mas entenda uma coisa, Deus não vai trazer o Espírito Santo, querido, sobre vasos que a palavra não transformou, que a palavra não mudou, que a palavra não moldou. Deus não vai trazer. Por quê? Porque Ele não vai desperdiçar o tesouro dele. Quando fala tesouro em vasos de barro, o vaso tem que pelo menos estar inteiro e limpo. Isso não pode acontecer se não for através da palavra. Só que a gente vê, querido, a gente vê tantas coisas acontecendo, tantos comportamentos que julgam ser de Deus e não é de Deus, pessoas que sobem no púlpito. Querido, eu não faço isso.
E no nome de Jesus Cristo, no ano passado, se não me engano, Deus nos deu uma palavra de direção, que Deus iria remover do nosso meio todo aquele que subisse nesse altar aqui, para usar esse altar como Torre de Babel. Todos aqueles que subissem aqui para se promover, ia ser removido. E quem são os que sobem aqui para se promover? Eu não creio que tem gente que sobe aqui para se promover. Eu não quero acreditar nisso, de jeito nenhum. Mas se Deus disse, Deus nos deu essa palavra, é porque havia necessidade dessa palavra aqui. Entende? Esse altar aqui, eu subo aqui para pregar para a igreja. Eu não subo aqui para pregar para minha esposa, para andar indireta para ela só porque ela falou alguma coisa para mim que eu não gostei. Isso chama-se fogo estranho. E na boa, querido, eu conheço a palavra de Deus e sei o peso que tem as minhas palavras. Mas eu realmente gostaria que fosse como na época de Arão e de Moisés, quando Nadab e Abiú chegou com fogo estranho diante de Deus. E diante de Deus eles foram consumidos pelo fogo e mortos. Porque Deus está levantando uma igreja, amado. É uma igreja santa. É uma igreja santa. Então, quando Deus olha para nós, através de Pedro, ele diz assim, esse versículo fica assim: não seja encontrado, seduzido pelo desejo de julgar, ser, fazer ou possuir aquilo que Deus proibiu ou ainda não te deu. Fique atento ao que está acontecendo com você, não o que está acontecendo com os outros. Porque o teu inimigo, ele está tão perto, que percebe os detalhes mais íntimos do teu comportamento. Ele está disfarçado, e ele está rugindo. A sua boca, querido, se o homem natural é o pior inimigo de Deus na face da terra, porque o homem natural é um inimigo camuflado. Você sabe qual que é a pior arma que esse inimigo pode usar? A língua. Tiago, capítulo 3, versículo 5, fala que é o órgão pequeno, mas quando está em ação, ele causa o quê? Grandes estragos. Grandes estragos. Grandes estragos. Então por isso que ele está bramando como leão. Tem pessoas, meu amado, que fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus, mas quando vai tratar com os amigos, é filho disso, filho daquilo, vai lá. E quando te encontra, paz do Senhor, meu irmão, deixa eu orar com você, aleluia, glória a Deus. Tem irmão que passa a semana inteira, né? Só no, eu me amarrei. Eu faço essas músicas da época que eu andava no mundo que eu me lembro, as de agora eu não sei nenhuma não, tá? Passa o tempo inteiro, aí quando chega aqui começa a cantar, que ele cresça, aí começa a chorar, amado. Eu quero concluir da seguinte forma: Satanás, ele pode até não te destruir de imediato, fazendo isso, mas tudo que nós vemos nesse versículo hoje à noite explica por que a vida de algumas pessoas que parecem ser tão espirituais é tudo bagunçado. Por que será?
Satanás não destrói ela, mas ela autoriza Satanás a agir sobre a face da terra. E Satanás começa por onde? Começa pela casa dela, pelo casamento dela, pelos filhos dela, pelo trabalho dela, pelos amigos dela, pelas coisas dela. Ora, dizima, oferta, faz um monte de coisa. Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu para quem é fiel. Mas a vida é um regaço. Por quê? Porque com a mesma boca que Ele glorifica e exalta o Senhor, Ele também amaldiçoa, Ele julga, Ele fala o que não deve. E ao fazer isso, Ele libera Satanás. Ele está dizendo, Satanás pode ir, pode fazer o que tu bem entender. Aí ele fala, eu vou começar pela tua casa. Aí ele fala assim, não, no nome de Jesus está amarrado. Mas aí não amarra, por quê? Foi ele que liberou. Todas as vezes que Satanás foi autorizado por você para agir sobre a face da terra, é porque você não era um homem espiritual. Você era um homem natural. E eu quero que você fique de pé, querido, no nome de Jesus. Fica de pé, no nome de Jesus.